Estamos online, estamos ao vivo. Seja muito bem-vinda, Engie Poderosa, seja muito bem-vinda à nossa reunião de negócios, que acontece toda segunda e quarta-feira, às 8 horas da manhã, tá? E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Emiliana, sou especialista em financiamento de construção. E toda segunda e quarta-feira eu trago aqui estratégias e conteúdos para você que é engenheiro civil, assim como eu, e deseja alcançar a sua independência profissional e financeira, tá? E hoje, nessa reunião de negócios de hoje, eu trouxe um tema muito interessante. Como escolher o melhor terreno para o seu cliente, tá? É isso mesmo. Você, engenheira civil, você tem que saber orientar o seu cliente ali para ele fazer uma melhor escolha, né, do terreno dele, porque o terreno é onde ele vai construir a casa dele, a casa própria que ele vai morar o resto da vida dele, e muitas das vezes o cliente, ele não sabe como ele escolhe um terreno, tá? Então você pega papel e caneta, tá? Pega papel e caneta e anota todas as dicas que eu vou te dar aqui. Você vai ficar craque na hora ali de orientar o seu cliente para ele poder escolher o melhor terreno, tá? E se você tiver alguma dúvida, você me manda algum feedback que no final aí da live, sempre que der, eu vou estar respondendo vocês, tá? Sempre que der, eu vou estar respondendo. Galera, eu tô ali no YouTube e tô aqui no Instagram, tá? Pode ser que vocês falem na hora e eu não consiga responder, mas assim que der, eu estarei respondendo, tá? Pode fazer pergunta, tirar dúvida, que vai, assim que der, eu vou estar respondendo vocês, tá? Gente, o que eu percebi? Eu percebi que a maioria dos clientes que vêm aqui no meu escritório, quando eles estão procurando a casa própria, querem adquirir a casa própria, a primeira coisa que eles fazem é sair procurando terreno para tudo quanto é lado. E aí, o que eles fazem? Eles saem procurando terreno nos bairros e tudo mais, mas a grande maioria, eles focam mais nessa questão do valor do terreno. Claro que o valor do terreno, gente, é muito importante, tá? O valor do terreno, isso é importante, mas não basta só você ver a questão do custo do terreno, não. Existem várias coisas que devem ser levadas em consideração na hora da escolha desse terreno. Porque pode ser que o cliente escolha um terreno que seja mais barato, porém precisa ter alguns custos extras e no final das contas o terreno sai muito mais caro, né? Se tivesse comprado um outro terreno e com valor mais alto, mas que não precisasse fazer algumas coisas, que eu vou te explicar isso. Então, é bom você saber orientar bem o cliente nesse momento, que pode ser que ele tenha um custo desnecessário, né? Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que existem, né? Quais são os tipos de terreno que existe? Ai, Milena, quais os tipos de terreno que existe? Nem sabia que existia isso. Sim, existe o terreno plano, né? Existe o terreno plano, existe o terreno com aclive e existe o terreno em declive. Ok, então entendi, Milena. Existem 3 tipos de terreno: terreno plano, o terreno com aclive e o terreno com declive. Ok. E qual, Emiliana, é a diferença? Qual é a diferença desses terrenos, tá? O terreno plano, né, a maior parte do terreno, ela é nivelada com a rua, tá? A maior parte ali do terreno, ela é nivelada ali com a rua, tá? O terreno com aclive, o fundo do lote, ele é elevado, tá? Ele é mais elevado em relação à rua. O fundo do lote é mais elevado em relação à rua. Suponhamos que a rua está aqui, o fundo do lote é esse aqui, ele é mais elevado. O terreno com declive, o fundo do lote é mais abaixo da rua, tá? O fundo do lote é mais abaixo da rua. Suponhamos que aqui é a rua e aqui é o fundo do lote. Esse é um terreno com declive. Então, essa é a diferença, né, do terreno plano, do terreno com aclive e do terreno com declive, tá? Só que agora eu vou te explicar quais são os benefícios de cada um desse terreno,
tá? Eu vou te explicar quais são os benefícios de cada um desses terrenos, para que na hora que você for conversar com o seu cliente, você for orientar ele nessa escolha desse terreno, você saiba exatamente a diferença e os benefícios de cada um deles, tá? Saiba a diferença e entenda os benefícios. Para na hora que você for conversar, você vai falar: ah, esse terreno aqui ele é melhor para você. Esse terreno aqui é melhor para a situação da Maria. Ah, vamos escolher um outro terreno porque para o dinheiro que você tem, para o recurso que você tem, esse terreno não é o ideal, entendeu? Então, você sabendo os benefícios de cada terreno, é mais fácil para você saber orientar o seu cliente, tá? Quando a gente se trata de um terreno que ele é plano, esse tipo de terreno, ele oferece mais uma liberdade ali para executar a obra, tá? Na hora de fazer a parte do projeto arquitetônico, na hora da criação ali, da elaboração do projeto, ela oferece uma facilidade, uma liberdade, tá? Na hora de elaborar o projeto, tá? E também, gente, na hora de você executar a obra, de você construir a casa, o terreno plano, ele não existe muitas técnicas complexas para construção, não. É mais simples, tá? É mais simples. E na maioria das vezes, o terreno plano, por já ser nivelado ali com um nível próximo à rua, o cliente ele não tem gastos com muita essa parte de aterro, terraplanagem, com muro de arrimo, por exemplo. Ele acaba não tendo esses custos. Ah, pode ser que vai aterrar um pouco ali para elevar a construção, a casa do nível da rua? Sim, vai precisar de aterro, mas nada que se compara a você aterrar o terreno inteiro, levantar o terreno todo, quando ele tem uma diferença muito grande de desnível, tá? Quando a gente se trata de um terreno que é plano, por mais que tenha que aterrar um pouco para elevar a construção do nível da rua, é um custo bem menor, tá? Bem menor mesmo. E nessas situações não precisa ter gasto com muro de arrimo, tá? Agora, para você comprar um terreno que tem aclive, né? Para você comprar um terreno que esteja em aclive, que é quando o fundo do lote é mais alto em relação à rua, tá? É necessário, em algumas situações, é necessário fazer uma terraplanagem para nivelar o lote, tá? Porque se o fundo do lote é mais alto e aí a rua tá aqui, pode ser que seja necessário fazer uma terraplanagem para nivelar esse lote, tá? Porque tem essa parte dessa inclinação. Ou também, uma outra solução, né, quando o cliente quer comprar um lote, um terreno em aclive, é fazer uma casa que ela acompanhe o nível do terreno. E aí, como que faz essa construção? A construção vai estar de acordo com o nivelamento do terreno. E aí, como faz isso? Vai fazendo os cortes na terra, tá? Vai fazendo os cortes e essa arquitetura desse projeto, ela é de acordo com os cortes desse terreno. Então, a casa, ela vai ficar de acordo com os cortes, tá? Que são feitos nesse terreno, tá? Mas é bom você deixar claro para o seu cliente que nessas situações, quando o cliente compra um terreno em aclive, ele tem que ficar ciente que essa movimentação de terra, tá? Essa movimentação de terra pode gerar um custo maior para ele. E também tem a questão do muro de arrimo para fazer essa terraplanagem, caso isso seja necessário. Então você saiba explicar isso para o seu cliente, tá? Tá? Mas também é importante você também dizer para ele os pontos positivos. Quando o cliente ele escolhe um terreno que esteja em aclive, né? Que é o fundo do lote mais alto do que o nível da rua, a casa normalmente ela fica com uma fachada mais valorizada, né? Ela fica com uma fachada mais valorizada, tá? Por quê? Dá uma sensação, porque a fachada ela fica mais alta, tá? Então dá uma sensação de que a casa ela é bem maior do que as outras construções ali à sua volta, tá? Você vai reparar isso, tá?
a impressão que dá é que o que eu disse, a casa seja, ela dá a impressão que a casa é maior, então valoriza a construção, quando a construção é feita, tá? Em um terreno com aclive. E aí você vai falar assim, tá bom, Miliana, e para me fazer uma construção do meu cliente num terreno em declive? Já te disse para você que o terreno em declive é quando o fundo do lote ele está mais baixo em relação à rua, né? Ele está mais baixo em relação à rua. E nessas situações, dependendo do grau de inclinação do terreno, tem a opção de fazer o nivelamento, né? De fazer o nivelamento, construindo um muro de arrimo, tá? E outra opção é você conseguir fazer um pavimento da casa, como aqui é o nível da rua. E aí, quando a gente se trata do terreno em declive, o fundo do lote é mais baixo. Uma outra opção é fazer ali um pavimento, tá? Um pavimento abaixo do térreo, tá? Uma opção, quando a gente fala desses tipos de terreno, é fazer um pavimento abaixo do térreo. E a outra opção também é você construir a casa em pilotis, né? É quando você vai construindo, faz tipo um porão, né, embaixo da casa, quando você levanta a construção, constrói em pilotis e aí eleva até o nível da rua, tá? Eleva ao nível da rua. Dependendo, gente, da localização, tá? Quando a gente fala dos terrenos com declive, tá? Dependendo da localização do bairro, nessas situações oferece vistas privilegiadas, tá? Dependendo do local ali, eu já vi vários terrenos aqui na minha cidade que são em declive e as vistas do terreno ficam quando você tá ali no topo do terreno, você tem uma vista muito bonita, assim, você consegue ver a cidade, os bairros, as outras casas. Isso aí oferece uma vista bem legal, uma vista bem privilegiada, tá? Então, eu te expliquei agora, né, os benefícios de você, seu cliente escolher um terreno plano, seu cliente escolher um terreno com aclive e seu cliente escolher um terreno em declive, né? Só que uma coisa que eu vejo que onde os clientes mais erram, mas eles erram por falta de orientação do profissional, mas para que não aconteça isso com você, eu vou te dar algumas dicas, tá? Quando o cliente for comprar um terreno e ele gostou do terreno, do valor do terreno ali, e ele está quase fechando o terreno, é muito importante que faça um levantamento topográfico, tá? Eu vejo as pessoas errando muito, porque não fazem um levantamento topográfico, tá? Principalmente quando o terreno tem esse desnível muito grande. Quando o terreno ele tem um desnível muito grande, é importante fazer um levantamento topográfico para entender esse desnível. Por quê? Essa questão do desnível, gente, vai influenciar totalmente na questão da terraplanagem ali. Você vai precisar tirar a terra, você vai precisar colocar terra. Tudo que envolve essa parte de terraplanagem gera um custo, tá? Então, fazer o levantamento topográfico para entender qual é o desnível é muito importante, tá? Para saber quantos caminhões de terra vai precisar tirar, para saber quantos caminhões de terra vai precisar colocar. Então, o levantamento topográfico é de extrema importância e você orientar o seu cliente para fazer isso, tá? E também, gente, só que eu quero falar uma coisa, o meu cliente não tem dinheiro para fazer um levantamento topográfico e aí a gente não sabe qual é o desnível da rua. Gente, se acontecer isso, tá? Se acontecer isso, se o cliente não tiver condição, por favor, pelo menos pega lá um ajudante, um pedreiro, alguém, compra uma borracha de nível, você lá, compra uma borracha de nível com outro profissional ali, para ele poder te ajudar, para você bater o nível. E aí você coloca uma estaca no início do terreno e uma estaca lá no final do terreno. E com a mangueira de nível, vai conseguir identificar qual é a diferença, tá? Qual é a diferença de nível lá do início do terreno para o final do terreno, tá? E aí por aí já vai ter um norte. Claro que o levantamento topográfico vai ser algo bem mais preciso, mas com a borracha de nível aí, se não tem dinheiro para fazer o levantamento topográfico, já é um norte que te ajuda bastante, tá? E aí, então, você explica isso pro seu cliente, tá?
Que aí que dessa forma ele vai conseguir entender ali qual é o custo aproximado que ele vai ter com aterro, qual é o custo aproximado que ele vai ter com corte de aterro se ele precisar, se ele vai precisar de fazer muro de arrimo, qual é o custo aproximado para fazer o muro de arrimo, qual é a altura do muro de arrimo aproximadamente, porque com essa, você conseguindo identificar essa diferença aí do desnível do terreno, você consegue saber aproximadamente aí quanto vai gastar de aterro, de corte, muro de arrimo, e aí você vai conseguir dar esse norte para ele, tá? E agora eu vou falar para vocês algumas dicas muito, muito importantes que você deve levar em consideração na hora que você for lá ajudar o seu cliente a escolher o terreno, tá? A primeira dica é compare a metragem, tá? Compare a metragem do terreno com os planos do seu cliente. É isso mesmo. Pode ser que você converse com um cliente e o cliente chegue para você querendo uma casa enorme, porque o cliente ele não tem muita noção de custo de obra, ele não entende muito sobre isso. Então, o sonho da gente, normalmente a gente tende a ter sonhos maiores, né? E aí, entenda ali quais são os planos desse cliente, se isso cabe no orçamento dele, porque pode ser que esse cliente queira uma casa de 4 quartos, piscina, área gourmet, ou uma casa com 2 pavimentos, porém uma casa muito grande e o terreno seja um terreno muito pequeno. Ou ao contrário, como o cliente não tem muita noção de tamanho, pode acontecer que ele vá lá olhar o terreno e um lote, por exemplo, aqui na minha cidade, a maioria dos lotes, ele é 10 por 20, porque é o mínimo aqui na minha cidade, 10 por 20. E às vezes eu vou com um cliente ver um terreno 10 por 20, ele vira para mim e fala: nossa senhora, esse terreno é muito pequeno. Não dá para fazer uma casa nesse terreno, não. E eu falo, claro que dá. Depende ali da arquitetura do que você vai querer, mas é muito difícil, não dá para fazer uma casa. Não dá para fazer uma casa num terreno 10 por 20. Pode acontecer sim, se você querer uma casa plana, muito grande, num terreno 10 por 20, realmente vai ficar ali muito apertado, né? Mas você tem que saber entender os planos desse cliente para ver se cabe realmente nesse terreno que ele está analisando. Porque, como eu disse, pode acontecer duas coisas. Ele querer um terreno muito grande, desnecessário, ou ele querer um terreno de um tamanho que não cabe o que ele quer, entendeu? Então você tem que entender ali para você ver se a metragem do terreno que ele está analisando cabe ali nos planos dessa família, tá? Então converse com ele para você entender isso, tá? Ai, Miliana, mas então eu tenho que fazer um projeto primeiro para depois fazer o terreno, escolher o terreno? Não, nada disso. O que você vai fazer? Você vai lá ver o terreno no qual o seu cliente gostou. E, gente, tem muitos projetos, né, gente? Se você não tem um modelo de projeto, você nunca fez um projeto, você pesquisa na internet modelos de projeto em cima do que o seu cliente falar. Ah, eu quero 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, 2 andares e tal. Você vai ter um norte por ali para você mostrar uma referência para ele, para ver se é mais ou menos aquilo ali que ele quer, se ele quer maior, se ele quer menor. E aí ali você vai conseguir entender quais são os planos dessa família, tá? Desse cliente, tá? Porque aí você vai ter um norte para saber se isso cabe num terreno da metragem que ele tá vendo ou se não cabe, tá? E a outra dica, gente, é consulte as leis municipais, tá? Consulte as leis municipais, porque como eu te disse agora, por exemplo, a taxa de ocupação do solo é importante você saber. Aqui na minha cidade, a taxa de ocupação do solo dentro de um terreno é até 80%. A gente não pode ocupar, compra um terreno lá 10 por 20. A gente não pode edificar a casa toda ali em 100% do lote, tá? A gente tem que edificar até 80%. Então, é importante você saber aí na sua cidade, né, você entender as leis do seu município, tá? Também ver essa questão do recuo, tá? Dos recuos laterais e dos recuos frontais. Por exemplo, os recuos laterais aqui na minha cidade, para quando você já tem um vão de janela, é de 1,5 m. E na frente
tem que ter no mínimo 3 metros, tá? A construção não pode ser colada ali na frente do lote, tem que ter no mínimo 3 metros de recuo, isso aqui na minha cidade. Então é importante você ter esse norte, porque o cliente compra um terreno 10 por 20, você já tem que ter em mente que aqui na minha cidade, 3 metros dali dos 20 metros, o terreno é 10 por 20. Dos 20, 3 metros já estão comprometidos, que são, tá, o que a prefeitura exige. Então, veja se na sua prefeitura tem isso, porque isso pode influenciar bastante. Pode ser que você monte um projeto sem antes ver as leis do seu município, quando você vai ver a casa não cabe ali dentro do terreno, porque você tem que deixar esse recuo, tá? Então, veja isso direitinho para não ter problema, tá? A terceira dica, gente, é avalie a localização do lote, tá? Avalie a localização do lote. Tem que ver a área ali ao redor. Fica de olho ali no histórico de segurança, da redondeza ali do bairro onde seu cliente vai comprar o terreno. É importante saber disso. Ele vai estar construindo a casa dele, que ele vai morar para o resto da vida dele com a família dele. Então, é importante você orientar o seu cliente, vai colocar na balança essa questão do histórico de segurança, tá? Ver essa questão ali das proximidades, se ali perto do terreno tem farmácia, tem padaria, é próximo ao trabalho desse cliente, é perto do médico, tem uma casa de saúde. Não estou dizendo, tem que escolher um terreno que tenha isso tudo perto, não, mas isso deve ser levado em consideração na hora de escolher o terreno, tá? Na hora de colocar na balança, isso pesa muito. Você imagina lá, o cliente está em casa, acabou o arroz, aí tem que pegar o carro para ir lá comprar o arroz. É muito mais fácil estar morando num lugar que tem um lugar ali perto que tem como se comprar um pão, comprar algo, pelo menos as coisas principais que a gente utiliza todo dia, tá? Ter ali uma presença de uma boa vizinhança, tá? É de extrema importância. Porque se você tem uma vizinhança barulhenta, que fica todo mundo ali pro lado de fora, ligando som, bagunça direto, é importante levar em consideração isso daí na hora de você ver a localização do terreno. Ir lá várias vezes, não vá um dia só antes de do cliente comprar o terreno. Oriente ele a ir lá nesse terreno vários dias para ir analisar essa questão da vizinhança, quem são os moradores ali. Porque, gente, querendo ou não, você não vai morar junto com o vizinho, mas você tem um vizinho ali que vive, que tem um bar do lado, que faz bagunça, ou outro que adora fazer festa todo dia. Se tem um colégio do lado da casa, que colégio normalmente tem muito barulho, então avaliar a localização é importante, isso pesa muito na hora da escolha, tá? Porque ele pode querer ali na hora da empolgação escolher aquele terreno, mas depois isso daí pode influenciar demais, tá? Então, como eu te disse, o cliente na hora que ele quer comprar, ele tá louco, ele quer comprar um terreno, passa por despercebido assim, e aí ele vai querendo, eu quero esse, porque esse é mais barato. Não, tem que levar em consideração várias coisas aqui, além do custo do terreno, tá? Então você vai anotando tudo que eu tô te falando, porque eu tô te dando dicas assim muito importantes que vão te dar assim total direção na hora de você ajudar seu cliente a escolher o terreno. Isso aí vai dar total direção para o seu cliente, tá? A quarta dica, gente, é fazer um estudo do solo, tá? Eu vejo que muita gente não faz querendo economizar, a gente não pode obrigar o cliente a fazer um estudo do solo, tá? Mas, se seu cliente não quer fazer um estudo do solo, pelo menos, gente, pesquise, procure saber informações ali de construções que estão ali perto, tá? Para poder saber qual é a qualidade do solo, tá? Porque, gente, dependendo da qualidade do solo, gente, exige, né, gastos maiores na construção, tá? Por isso que é importante contratar um profissional para fazer uma sondagem do terreno, sabe? Para poder identificar qual é o tipo melhor de fundação, tá? Porque se for necessário uma fundação mais profunda, e aí já começa de um jeito, fazendo errado, depois acaba tendo que ter o gasto
com a sondagem e aí acaba tendo um custo maior, tá? E também, gente, tem a questão se essa construção é perto de rios ou alguns córregos próximos ali também, isso acaba exigindo também gastos maiores, tá? Na hora de fazer o alicerce ali, tá? Então, o cliente não sabe nada disso, tá? Ele acha que ele vai comprar um terreno ali, vambora, mas tem que saber orientar essa questão do estudo do solo, fazer uma sondagem. Ah, eu não tenho dinheiro para sondagem, não quero fazer sondagem. Então tá bom, é responsabilidade dele, né? Ele, o cliente, não quer fazer, mas você vai tentar ajudar da melhor forma possível. Vai ter que ir ali conversar com as pessoas ao lado ali, que já fizeram a construção ali perto, para poder entender qual é o tipo de solo, a profundidade para poder chegar no firme ali, mais ou menos qual foi a profundidade, para ter uma noção, entendeu? Tem que procurar saber toda essa questão, que isso vai influenciar diretamente no custo da obra, diretamente no custo da obra. E se você é engenheira civil e você é uma engenheira civil e você quer trabalhar com a execução de obra, principalmente nisso, porque se você pega uma obra num orçamento, você acha que o valor você pega por metro quadrado e não olha essas questões, depois você acaba tomando prejuízo. É importante você saber para você orientar o seu cliente, mesmo você não fazendo a execução da obra, porque você vai pegando os seus primeiros clientes, você vai adquirindo experiência e depois eu tenho absoluta certeza que você vai se sentir segura para pegar a execução de obra, mas aí você já vai estar rata velha dessas coisas que eu tô te explicando e tô te orientando, tá? Isso que eu tô passando para vocês, todas essas dicas, foi coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo e eu tô te entregando aqui. Então eu espero que você, assim, do fundo do meu coração, tá? Do fundo do meu coração, leve, assim, abrace, escreva e entenda a importância do que eu tô te passando, tá? Como eu disse, o tempo que foi me mostrando e eu tô contando para vocês aqui, tá? Vamos lá. Então, além do estudo do solo, outra coisa que é importante observar é o posicionamento do solo, tá? Analisar o posicionamento do solo em relação ao terreno. Aonde que é o sol nascente, tá? Aonde que é o sol nascente? Aonde que é o sol poente, tá? Porque isso aí interfere totalmente na hora de fazer a arquitetura, a construção da casa. Porque você imagina bem um terreno e é feita uma construção ali e os quartos daquela casa são virados, para o sol, ao contrário, né? Não são, os quartos daquela casa não são direcionados ali, construídos para o sol nascente. E aí, se ele não for construído ali na posição do sol nascente, ele só ficar construído aonde tem o sol da tarde, você chega em casa, o cliente chega em casa morto de cansado, num calor danado, ele morre de calor porque a casa tá toda quente, as paredes estão pegando fogo, o ar-condicionado não dá conta. Gente, já aconteceu, tinha um tio meu quando eu era pequena que eu ia dormir na casa dele sempre no final de semana. E aí eu sempre tinha aquela sensação que a casa dele era a casa mais quente do universo. Eu falava, gente, a casa do meu tio é muito quente. Eu adoro ir pra lá, mas lá é muito quente. Lá é muito quente, parece aquele quarto lá de meia-noite, o ar-condicionado não dá vazão. Mas eu era criança, não tinha esse entendimento. Por quê? Constrói a casa sem analisar, né? O sol deve ser projetado ali, virado ali na posição do sol nascente, tá? Então, os quartos, tá? Então, leva em consideração na hora que for fazer o projeto desse cliente, oriente isso. Eu sou engenheiro, eu não vou fazer o projeto do cliente, vai ser um outro arquiteto. Não tem problema, você sendo engenheira, você vai orientar ele a falar isso com o arquiteto. Normalmente, os arquitetos já são super espertos em relação a isso. Isso aí é uma coisa que eles já têm em mente, né? Mas vale você também questionar isso para o seu cliente, para ele poder questionar quem estiver fazendo a elaboração dos projetos, para ser uma casa mais fresca, mais arejada, né? Que, como eu disse, é o sonho, é a casa própria que ele vai morar para o resto da vida, tá? Aninha, bom dia, muito boa a live. Aninha, obrigada, tudo bom, lindona? Então, vamos continuar. Você tá gravando, né, Aninha? Tudo que eu tô falando pra você, tá gravando, né?
E aí, a outra dica, gente, a outra dica muito importante que eu vejo que muitos, assim, não vê isso é o quê? Cheque as documentações e finanças do terreno. Seu cliente gostou de um terreno, achou lindo, maravilhoso e tal, ele tem que checar as documentações daquele terreno. Gente, pelo amor de Deus, não deixe seu cliente entrar em furada, não. Escolher um terreno que não tem documento, você imagina. Por exemplo, aqui na minha cidade tem muitos terrenos que ele não tem escritura, só tem contrato de compra e venda, tá? E aí, quando seu cliente vai escolher um terreno, é importante ele questionar na hora. Esse terreno tem documento? Esse terreno tem escritura? Não, esse terreno tem contrato de compra e venda? É muito importante que esse imóvel tenha escritura, tá? Que ele seja registrado lá no cartório de registro de imóveis, tem o CPF do terreno. Quando eu falo CPF do terreno, é quando tem a matrícula do terreno. Por quê, gente? Se esse terreno não tem escritura, se ele só tem contrato de compra e venda, contrato de compra e venda é um contrato de gaveta. Então, você já pensou se o vendedor desse lote age de má fé e vende para o seu cliente? Aí seu cliente não tem dinheiro para construir a casa, fica aquele terreno lá parado, né, cercado e tal. Esse outro, o cara, o vendedor, ele não é uma pessoa de boa índole, ele vai lá e vende de novo esse terreno para outra pessoa, faz um outro contrato. Isso aqui já aconteceu várias vezes aqui na minha cidade, tá? Eu vejo aí direto acontecer isso. Então, o valor de um terreno que ele tem documento, que ele é escriturado é um. O valor de um documento que não tem, de um terreno que não tem documento é outro. Então, oriente seu cliente. Ah, eu quero um terreno sem escritura. Ok, deixa mas ele tem que ter esse entendimento. Até porque aqui na minha cidade, quando é um terreno que não tem escritura, ele só tem contrato de compra e venda, na hora de fazer a elaboração do projeto e aprovar na prefeitura para tirar o alvará de construção, não consegue se o terreno não tiver escritura. A gente não consegue o alvará de construção se o terreno não tiver escritura. Eu fui aprender isso também ao longo do tempo, tá? Isso aí aqui na minha cidade não consegue emitir o alvará de construção se não tiver escritura, aqui na minha cidade. Não sei na sua, então você verifica isso daí, porque isso aí é importante. Porque pode ser que o cliente procure para fazer o projeto dele, querendo o alvará de construção. Aí ele te paga, gasta o dinheiro com você, chega na hora de levar lá para a prefeitura, ele nem tem como ter o alvará de construção, porque esse terreno não tem escritura, ele vai ter tido um gasto com você. Não que não seja o correto, mas eu acho total, assim, de extrema importância a profissional não querer pegar só o dinheiro do cliente e problema dele. Você tem que explicar para ele, ó, você está me procurando para fazer o projeto da sua casa, só que o seu terreno ele não tem escritura. O senhor vai me pagar, eu vou fazer seu projeto, eu vou emitir a RT, mas na hora de levar lá na prefeitura e tirar o alvará de construção, o senhor não vai conseguir. Tá? Por quê? Eu conheço o prefeito, eu conheço o vice-prefeito, aí é problema do senhor. Mas legalmente falando, de acordo com as leis municipais aqui do meu município, não pode, tá? E aí esse cliente ele vai estar o quê? Ele vai estar fazendo uma coisa correta de acordo ali com o CREA, pro CREA vai estar correto, porque ele vai ter contratado uma profissional, uma responsável técnica e vai ter tirado a RT para ele. Mas, para poder emitir o alvará de construção, se esse terreno não tem escritura, ele não vai conseguir, tá? Então, orienta para ele isso, porque pode ser que se você fecha os olhos e não orienta, depois, quando o fiscal da prefeitura bater lá, ele vai te procurar e ele vai colocar tudo na sua conta, que você não explicou isso para ele, que você só quis o dinheiro dele e sumiu. Então, explica isso para ele, tá? Isso aí é muito importante. Tô te falando que eu já vi que aconteceu com uma amiga minha, estudou comigo na faculdade, ela não sabia que na cidade dela era dessa forma, ela não sabia. E aí o cliente pagou ela, a fiscalização foi lá querer multar o cliente ligou para ela, arrumou um barraco com ela, danado, minha filha, danado. Ela teve que devolver o dinheiro para o cliente, tá? Então saiba orientar o seu cliente para não dar problema depois para você, tá show? E aí, resumindo, checar as documentações e finanças, tá? Olha, uma outra coisa que eu vou falar para vocês, seu cliente gostou do terreno, e aí o terreno é o terreno número 22 da quadra E.
Então tá bom, você pode me mostrar a planta do loteamento desse terreno? Eu quero saber se é o terreno 22 da quadra E, tá? Se realmente é esse, qual é a posição, esse terreno é esse, o que tem do lado, tem uma construção, do outro lado não tem, é tudo terreno, é esse daqui, verifique isso, verifique a metragem do terreno que está ali no projeto, na planta do loteamento, verifique a metragem que está na escritura, o terreno é 10 por 20, pega lá a trena e estica no terreno, 10 por 20, o terreno é 12 por 25, pega a trena e mede, o terreno é 12 por 25, tá? Mede, olha o documento, a metragem, porque depois o cliente compra na empolgação, aí chega na hora de construir a casa, levantar a casa, você e o pedreiro vai lá medir para fazer a locação da obra, o terreno não tem aquela metragem. Aí lascou. Aí vai começar a querer brigar com o vizinho, porque tem 1 metro dentro do terreno de um, tem meio metro dentro do terreno do outro, e aí quem tá errado a gente não sabe. Então veja isso antes de entrar para furada. Então orienta o cliente ali, pegar o mapa do loteamento, ver qual é o número do lote, qual é a metragem do lote, tá? Porque eu também já vi gente construir dentro de terreno de outra pessoa, tá? O vendedor mesmo não sabe qual é o lote, porque quando tem aquele loteamento que é um monte de lote, um do lado do outro, mas não tem nenhuma casa, o que separa esses lotes? São as estacas. Aí as estacas vão... estão separando um lote do outro, mas, cara, o vendedor no lote não vai lá todo dia, ele não grava, assim, pode ser que ele grave, mas pode ser que ele não grave exatamente onde é o lote dele. E aí você compra o terreno do vizinho, já pensou, você constrói no terreno do vizinho? Isso aí já aconteceu aqui na minha cidade, gente, pelo amor de Deus, você não tá livre disso, então orienta, veja o loteamento, mapa do loteamento, veja as medidas exatas, frente, fundos, área quadrada total, tá? Isso aí é importante, tá? Ver isso na escritura, tá? E também é importante você questionar quando pegar a escritura, você orientar seu cliente a questionar em quem tá o nome do terreno. Esse terreno aqui tá no seu nome, na escritura tá o nome da Maria, mas o vendedor é o João. Essa Maria sabe que você está vendendo esse terreno? Por que tá desse jeito? Porque, teoricamente falando, se tá na escritura, a escritura tá no nome da Maria. Se raio dessa Maria não sabe que tá vendendo o terreno, ou essa Maria não vendeu o terreno para ele, e aí pode dar um problema danado. Então, saiba, pergunta isso. Quem é essa pessoa aqui, que tá com o nome aqui? Ela tá ciente de que você tá vendendo e tal? Porque, gente, isso aí dá problema também, tá? E vamos supor, se o seu cliente quer comprar um terreno financiado pela Caixa Econômica Federal para fazer a construção da casa dele, é importante verificar se esse terreno ele não está alienado em outro banco, tá? Porque pode ser que o cliente o vendedor, quer dizer, comprou esse terreno de outro banco e esse terreno está alienado. Se esse terreno já estiver alienado a outro banco, não consegue, se o terreno estiver alienado a outro banco, não consegue fazer um outro financiamento em cima de um terreno que já está alienado, tá? Agora, se o cliente quer fazer um financiamento para pagar um terreno que está dividido lá na loteadora, porque tem a loteadora, né? Tem as loteadoras que elas dividem o terreno para o cliente. E o cliente pode querer quitar esse terreno que ele está dividido na loteadora e pagar num único financiamento esse terreno e a construção. Aí pode, agora não pode quando o terreno já está alienado em outro banco, ele já tem uma alienação em outro banco. Aí como é que vai vir um outro banco e intervir ali, entendeu? E aí é importante também você orientar seu cliente para ele poder verificar a questão se o imóvel não tem nenhum débito de IPTU, tá? Por quê? Antes dele comprar o terreno do vendedor, o IPTU era uma dívida do vendedor. Então, a partir do momento que o vendedor está passando, você está comprando do vendedor esse lote, a partir daquela data em diante, a dívida do IPTU lá na prefeitura é do seu cliente, mas daquela data anteriormente, aquela dívida é do vendedor. Então, cheque lá na prefeitura, tira lá, pega o número e veja lá se não tem nenhum débito. Se tiver, é obrigação do vendedor do lote te entregar com o IPTU pago, tá? Obrigação, até a data ali da compra do terreno,
quem tem que entregar o IPTU pago é o vendedor. Se ele não tiver dinheiro para pagar, não tem problema. Pode acontecer o quê? Descontar no valor do terreno. Tem uma dívida de R$2.000 de IPTU. Tá bom, aí se o terreno custou 100 mil, o seu cliente vai pagar para ele 98 mil. Os R$2.000 vai ser descontado no IPTU, tá? Que era obrigação dele tá pago, tá bom? Então, oriente bem ele isso daí, porque já vi também dá problema, tá? Essa questão do IPTU e dá problema grande, tá bom? E como eu te disse, para o cliente querer fazer o financiamento de terreno e construção, o terreno não pode ter nenhum ônus, tá? Não pode ter nenhum ônus. Ele não pode ter nenhum ônus na prefeitura, no cartório. O terreno tem que estar direitinho, com toda a documentação correta, tá? Não pode ter nenhum débito, tanto o documento do terreno, quanto dos documentos do terreno, e também não ter nenhuma dívida, tá? Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês: se o seu cliente quiser fazer um financiamento de terreno e construção, e ele quiser comprar esse terreno financiado pela Caixa Econômica Federal, é importante você saber que o dono do terreno, quem está vendendo o terreno para o seu cliente, ele não pode ter um nome sujo, tá? Ele não pode ter o nome sujo, não. Porque na hora que for lá vender para o banco, ele for vender através do banco, através de financiamento, ele não pode ter o nome sujo, tá? Porque isso aí pode atrapalhar o financiamento do seu cliente. Então, quando ele estiver procurando um terreno, ele já tem que analisar tudo isso que eu acabei de falar com vocês, e também essa questão do vendedor do lote. Não, se for comprar por financiamento, não pode ter o nome sujo, tá? Gente, uma outra dica é fazer pesquisa de mercado, tá? Faça uma pesquisa de mercado aí na sua região em relação aos valores dos lotes. Uma pesquisa de mercado, por exemplo. Por mais que seja em bairros diferentes, quando você quer entrar nesse mercado imobiliário, você quer ser uma engenheira, que quer atuar no nicho de financiamento de construção, você quer ajudar essas famílias a realizar o sonho de adquirir a casa própria, fica ligada com essa questão de valor de terreno, tá? Por exemplo, aqui na minha cidade tem vários, né? Assim, os terrenos variam bastante. Só que é muito difícil você conseguir aqui na minha cidade, você encontrar um terreno com menos de 80 mil reais. Você até consegue, tá? Mas é mais difícil você conseguir um terreno de 80 mil reais, tá? Então, terrenos são daí para lá, vai variar de acordo com a localização, com o bairro, a questão daquilo que eu te falei, terraplanagem, nível, se o terreno é declive, plano, se o terreno tem documento ou não, porque os terrenos que não têm documento normalmente são bem mais baratos aqui na minha cidade, tá? Então, eu tenho uma noção de preço dos valores do lote, tá? Porque, gente, pode acontecer do seu cliente ir conversar com alguém que está vendendo um lote e o cara querer superfaturar o valor do terreno, tá? Querer superfaturar, ver que o seu cliente está todo empolgado, quer comprar a casa, quer construir a casa através de financiamento, aí fala assim: esse cara vai financiar, esse terreno aqui vale 100 mil, mas eu vou pedir ele 150, que ele vai financiar, paga dividido, problema dele. Gente, pelo amor de Deus, tá? Não deixa não, tá? Porque o vendedor do lote, ele vai receber o terreno à vista, tá? Ele vai receber o terreno à vista, ele não vai receber o terreno dividido, não. Então, faça essa pesquisa de mercado, pergunta ali em volta daquele bairro ali, se tiver outros terrenos, vai lá, outro horário, e vai perguntar aos vizinhos lá: esse terreno aqui você sabe tá vendendo? Tá? Quanto que tá? Você sabe? Não sei. Onde que eu vejo? Quem é o dono? Liga pro dono. Mesmo que não seja o que o seu cliente está interessado, o outro ali, para poder ter uma noção de preço, porque o cara pode superfaturar, tá? Pega uns 2, 3 terrenos ali mais próximos, liga, vê e vê a questão do valor do metro quadrado. Como é que você vai descobrir isso? Você vai pegar você vai ligar qual é a metragem do seu terreno, 10 por 20, 10 por 20, 200 metros quadrados, né? 200 metros quadrados. Quanto que você quer nesse terreno? Eu quero nesse terreno 100 mil reais. Aí você já vai ter o valor do metro quadrado, né? Aí você vai pegar os 100 mil e dividir por 200 metros quadrados. Você vai saber o valor do metro quadrado. Você vai ligar para o outro:
O outro, meu terreno ele tem 440 metros quadrados. E quanto que é o seu terreno? Aí ele vai falar, meu terreno é 130. Aí você vai ver a questão da metragem do metro quadrado. No mesma localização, você vai ter um norte. E até na hora de negociar, vai ser mais fácil negociar, porque já sabe ali o norte do metro quadrado. Porque senão, você pode aceitar qualquer coisa que o vendedor falar. E o ideal não é esse. Porque quando a gente se trata de financiamento de construção, se o cliente tem um limite de crédito de 300 mil reais, para o imóvel, significa que é 300 mil reais terreno e construção juntos. Ok, terreno e construção juntos. Se ele compra um terreno de 100 mil, vai sobrar 200 para a obra. Se ele compra um terreno de 80 mil, vai sobrar 220 mil para a obra. Então, quanto menor o valor do terreno do seu cliente, melhor, vai sobrar mais para ele construir a casa dele. Então, ele tem que ter essa noção, porque ele chega aqui direto, o cliente falando, ele tem uma carta de crédito de 300 mil reais, ele quer um terreno de 200 mil reais. Eu falo, presta atenção. Olha só, se você comprar um terreno caro desse jeito, nesse lugar que você quer, porque quer morar no melhor bairro da cidade, você não vai ter dinheiro para fazer a sua casa. Não vai ter dinheiro para fazer a casa. O que você acha melhor? Comprar um terreno no valor médio que dá para construir sua casa, para você morar, sair do aluguel, ou você quer comprar um terreno no melhor bairro, tal, e não ter dinheiro para construir uma casa de 50 metros quadrados? Entendeu? Então tem que saber orientar o cliente, botar o pé dele no chão, tá? Coloca o pé dele no chão, porque eles são danados para querer fazer isso, tá? E aí, né? A outra coisa que deve ser também vista, de extrema importância na hora de escolher um terreno, é a questão da infraestrutura. Gente, a infraestrutura básica é o quê? É que na porta do lote ali no loteamento onde vai ser comprar esse terreno, tenha ligação de água, tá? Tenha luz, energia elétrica passando ali próximo, tenha a parte de infraestrutura, ligação de esgoto, tá? No terreno. Se na sua região não exige que tenha a parte de esgoto ali, resolve, eles aceitam que seja ligação na fossa e filtro, que o esgoto da casa fique ligado na fossa e filtro, não tem problema. Tem região que aceita isso, tem região que não aceita, tá? Por exemplo, aqui na minha cidade, a maioria tem a parte que a prefeitura já deixa passado, mas se não tiver e o cliente fizer a questão da fossa, resolve, consegue a aprovação do alvará de construção, tá? O cliente precisa saber, gente, que quando ele vai comprar um lote, todas as ligações do lote para a rua, da faixa da frente do lote para a rua, é responsabilidade da prefeitura, do loteamento, não é responsabilidade dele. Agora, do lote para dentro, é responsabilidade dele. Ele que vai comprar a parte da ligação de energia elétrica, montar o padrão, aquela parte toda a parte da caixa de luz, como é que é o nome daquilo, gente? Esqueci. Tanta coisa. As roldanas ali para deixar o padrão montadinho, tá? O poste do padrão, né? Que é o tubo do padrão, tudo instalado ali direitinho. Na mesma coisa a água, deixar a água da ligação da casa toda vai chegar até na parte do hidrômetro, vai deixar ali para a concessionária de água, ela só vai trazer o hidrômetro, entendeu? E vai ligar, mas ali cabe a você. Mas se na porta do seu lote já não chega água, como é que vai ligar? Se na porta do lote do cliente não chega luz, não tem poste próximo, tem que estar próximo ali, pelo menos 15 metros. Como é que vai ligar a luz da casa? Então o cliente tem que ver isso, porque tem vendedor de lote que quer vender, que ele só quer saber de vender, mas ele não pensa nisso, ele não quer nem saber se tem como, se passa água ali na frente, se passa esgoto ali na frente, se paga a luz, ele não quer nem saber, ele quer que seu cliente se exploda, tá? Então você tem que saber orientar esse seu cliente, analisar todas essas questões, tá bom? Por exemplo, aqui na minha cidade, ter pavimentação na frente do lote para fazer o financiamento de construção não é algo exigido, não é algo obrigatório.
tá? Que tenha a rua seja pavimentada, não obriga isso, mas tem algumas cidades que possa ser que seja obrigatório, tá? Mas no normativo da Caixa Econômica Federal, se você pegar o normativo no COT, você vai ver que não é exigido que tenha essa parte de pavimentação passando na frente do lote. Por exemplo, eu tô fazendo aqui umas 6 casas que a gente está construindo agora, através de financiamento de construção. As 6 não tem pavimentação na frente da rua, a rua está na terra, tá? Mas tem toda essa parte de infraestrutura, água, luz, esgoto, tem, mas pavimentação não tem. Então segue o baile, ótimo. Claro que depois que pavimentar, vai estar bem mais valorizado, mas agora no momento não tinha, o cliente quis um lote com um custo menor e comprou esse lote através de financiamento de construção. Não tem problema, tá? Não tem problema, mas é válido saber que quando já está pavimentado é bem mais valorizado, tá? A outra dica, gente, é edificações existentes, tá? Pode ser que seu cliente vai comprar um lote, que ele vá comprar um lote e esse lote já tem alguma pavimentação dentro do terreno. Já tem uma casa, ou já tem um barraquinho. Orienta ele tem que saber que para ele poder demolir, tirar isso tudo, dependendo do tamanho dessa casa, ele vai ter um custo, porque vai ter que precisar da entrada lá na prefeitura para poder fazer essa demolição, tá? E fora o custo, gente, dependendo do tamanho da casa, com máquina, com caminhão, para poder tirar essa edificação ali. Porque na hora que o vendedor vai vender o lote, ele vende que isso é facinho, que é rapidinho, aí ele quer vender o preço com um preço mais alto. Não, se tem uma edificação, ok, não tô falando que é um bicho de 7 cabeças não, dá para resolver, mas já bota o seu cliente para negociar com o vendedor do lote, eu vou ter um custo com a demolição dessa casa aí, eu tenho que demolir ela, eu vou gastar com máquina, eu vou gastar com caminhão, tá? Então você me dá um desconto de tanto, porque eu vou ter que gastar com isso, entendeu? Porque não tem cliente que não tem noção disso, aí sai fazendo doideira e depois não vê quanto gastou com a hora da máquina. A hora da máquina é R$170, tá? É caro, então muito cuidado, porque faz as coisas sem saber não que dá problema, tá? Outra coisa que também é importante você saber orientar o seu cliente. Quando a gente fala compra um terreno, e a gente fala que vai construir uma casa, tem uma construção, que ele vai morar lá o resto da vida dele, muitas vezes o cliente esquece de um custo muito importante da obra, que é o custo do muro, tá? O muro. Não necessariamente o cliente precisa morar numa casa murada, mas a maioria quer isso. Mesmo que ela não tenha dinheiro para morar agora, o ideal é que a casa seja murada. E o cliente não tem muita noção de custo de muro, porque, gente, muro não é barato, tá? Muro não é barato. Então, se liga nisso aí, tá? Porque ele pode querer comprar um terreno caro que não caiba o orçamento da casa. E piorou o muro, porque um muro aí, gente, um terreno 10 por 20, vou dar um chutômetro aqui. Um muro num terreno 10 por 20, mais ou menos aí uns R$20 mil. Pra fazer o muro, a fundação, embolsar, papapá, botar pingadeira e tal. E fora que tem o portão. Por quê? Se for um portão mais barato, de ferro, é mais em conta. Agora, se for um portão de alumínio, que quer que o portão seja eletrônico, é outro preço, entendeu? Então, o cliente tem que saber que existem esses custos. Não é só comprar o terreno, pá. Tem gente aqui na minha cidade que faz o financiamento de construção e não tem o dinheiro para fazer o muro, compra o terreno, faz a construção, o terreno fica aberto, porque dependendo do bairro é um bairro mais seguro, e depois, quando tem um dinheiro, ele vai e fecha o muro da casa. Depois que já tá lá morando e tal, aí faz o muro, faz o fechamento. Mas, volto a dizer, você tem que explicar isso para o seu cliente. E, gente, esse custo com muro, que eu tô falando para você, tô te explicando, independentemente se esse cliente vai fazer obra por meio de financiamento ou não, se ele for comprar por recurso próprio, comprar o terreno e fazer a casa por recurso próprio. Você, sendo engenheira, você tem que saber explicar esses custos para ele, porque o cliente ele só quer a casa própria dele, mas ele não sabe como chega lá. Ele nem sabe que tem esses trancos e barrancos. E aí, se você não orientar ele direitinho, vai chegar lá no final
e pode dar problema, ou você pode ver ele surpresa, ele não ter dinheiro para acabar de construir a casa, tá? Então é muito importante você saber orientar ele isso aí. Tem cidades, tem lugares que eu já vi que quando o cliente vai comprar um terreno, uma casa, um terreno, quer dizer, vai comprar um terreno, o vendedor, ele vende o terreno num preço mais alto um pouco, porque já vem murado. Aí fala assim, o terreno que custaria 80 mil, murado, ele vai vir por 100 mil, ou ele vai vir por 95 mil. Se tiver essa opção, eu vou te ser sincera, eu oriento a maioria das vezes, quando eu vejo, dependendo do valor da diferença, o cliente querer escolher o que já está murado, tá? Por quê? Ele não vai querer ele vai dar preferência para morar num local que está já fechado, com a segurança para a família dele, se esse cliente tem filhos, se esse cliente tem bicho, né, cachorro, tal, cachorro, gato e tudo mais. Mas, volto a dizer, aqui na minha cidade tem muita gente que faz o financiamento de construção, compra o terreno, constrói a casa, não tem dinheiro para fazer o muro, fecha ali provisoriamente com alguma coisa e aí logo depois já faz a construção do muro, tá? Então, mas você orienta ele essas questões, né, de ver essa questão se tem alguma edificação existente, explica a parte do custo do muro. E, gente, a última dica e muito importante verifique se o terreno pode ser financiado. É isso mesmo, tá? Não é qualquer terreno que pode ser financiado. Não é qualquer terreno que pode ser feito um financiamento de construção nele. Não é qualquer terreno. E agora eu vou te falar o que o cliente precisa, tá? Não, o que o terreno do seu cliente precisa para que ele seja comprado, financiado através da Caixa Econômica Federal e que ele, num único financiamento, ele consiga pagar o terreno e fazer a construção, construir a casa personalizada para ele do jeito que ele sempre sonhou. O que precisa desse terreno, tá? O terreno precisa de ter toda a documentação correta, tá? No cartório e na prefeitura. Como eu te disse anteriormente, o terreno precisa de ter matrícula na escritura, tá escriturado lá no cartório, e também na prefeitura ter o IPTU direitinho e não ter nenhum débito. Ter o IPTU e o IPTU tá pago, tá? O terreno precisa de ter a infraestrutura básica, passando ali na frente do terreno. Água, luz e esgoto, tá? Na frente do terreno. Sem infraestrutura básica, não passa, não consegue fazer o financiamento de construção, tá? Então é importante você saber orientar o seu cliente, caso ele queira fazer o financiamento de construção, porque quando o cliente ele vai, gente, escolher um terreno para ele construir a casa dele, ele vai cego, ele não olha nada. Ele olha só o bairro e quer aquilo. Ele não olha nada disso que eu acabei de falar para vocês. Então, você vai ficar rata velha em saber identificar tudo isso, porque eu te contei todos os macetes aí nessa live que eu aprendi ao longo do tempo. Então, você vai ficar rata velha. Como eu te disse, ele não sabe de nada, ele não vê nada. No método Realize Sonhos, que é um método onde eu ensino engenheiras a atuarem, né, com financiamento de construção, ganhar 10 mil por mês ou mais, trabalhando nesse nicho, eu ensino todas essas sacadas, essas estratégias, tá? Para na hora que o cliente for escolher o terreno, o que precisa para que consiga escolher o melhor terreno da melhor forma possível, tá? Então, eu tô contando aqui para vocês, como eu disse, é algo que eu fui aprendendo ao longo do tempo e tô te entregando aqui, eu espero que você tenha captado a mensagem, tá? Volto a dizer, o proprietário atual do lote, quando ele for vender o terreno através de financiamento de construção, ele não pode ter um nome sujo, não pode ter restrição no CPF dele, tá? Então, porque na hora de vender lá para o banco, ele vai receber esse terreno à vista, tá? Mas esse terreno só cai o valor na conta do lote, do dono do lote, depois que o cliente assina o contrato na Caixa Econômica Federal e depois que o contrato é registrado lá no cartório, registrou o contrato no cartório, aí o vendedor do lote recebe, tá? Só que o vendedor do lote, ele vai assinar o documento lá na Caixa Econômica Federal, mas não é naquele momento que o dinheiro cai na conta dele, tá?
E aí, assim que o cartório entrega o contrato registrado, o dinheiro cai integralmente na conta dele. Só que aí, nesse momento, o CPF dele não pode ter restrição, tá? Porque ele vai vender, vai vender. O banco, você sabe, né? Tem toda aquela questão de proteção. E aí, se ele já tem uma dívida em outro banco, ou com aquele banco mesmo, ele vai estar vendendo o terreno, isso aí dá problema, tá? Então, pergunte se o vendedor do lote não tem nenhuma restrição no CPF. Isso não é ser inconveniente, tá? Perguntar porque é uma exigência do banco, tá? E é importante também, quando o dono do terreno quer comprar através de financiamento de construção, é importante você deixar o vendedor ciente de uma coisa. Quando a gente fala financiamento de construção, existe um processo, uma etapa, um passo a passo. Por quê? A casa vai ser construída, personalizada para aquele cliente. Vai ser feito um projeto para aquele cliente do jeito que ele sonhou, elaborado para ele ali. Ele vai escolher tudo, o tamanho da casa, os acabamentos, os revestimentos, quantas janelas, quantas portas, quantos banheiros, ele que vai escolher. Então, são etapas. Isso não faz assim de uma hora para outra. É com isso que eu atuo. Hoje eu ganho dinheiro, eu tenho a minha empresa fazendo o processo de financiamento de construção, as etapas do processo de financiamento. Uma das etapas é a escolha do lote, uma das etapas, que é o que eu acabei de falar. Uma das etapas. Só que existem outras etapas, existem várias etapas, tá? E é importante o cliente, o dono do lote saber que para o dinheiro cair na conta dele, até começar a aprovação do crédito, fazer o projeto, escolher o terreno, fazer a planilha, porque são várias etapas, porque como eu te disse, é o sonho da casa própria que o seu cliente está realizando. Então, são várias etapas. É importante ele saber que para o dinheiro cair na conta dele aí, em média demora aí de 60 a 120 dias. De 60 a 120 dias. Pode ser que caia antes, pode ser que caia antes. Mas é importante ele saber que o dinheiro não cai assim. Ui, vamos embora, vamos aqui, vamos, o dinheiro caiu na conta. Não é assim. Só que também é importante ele saber que até o dinheiro cair na conta dele, o cliente ele não vai construir nada no terreno dele. Ele não tem nenhum risco. Eu vou receber, vou demorar de 60 a 120 dias, mas esse cara já vai construir no terreno? Não. O cliente só vai começar a construir lá no terreno quando o dinheiro do terreno tiver sido liberado na conta do vendedor, tá? Então, não tem por que o vendedor ficar com angústia, não, tá? Porque até acontecer isso, a gente vai estar fazendo os trâmites que antecede a execução da obra, tá? Porque, como eu te disse, processo de financiamento são etapas no qual o seu cliente precisa ser feito, né, para o seu cliente conseguir ter essa casa própria, essa casa que vai ser construída para ele do jeito que ele sempre sonhou. Então, orienta esse prazo aí para ele ter isso na cabeça, para não ficar também apertando o seu cliente, enchendo o saco. No que dia que eu vou receber o terreno? Eu quero receber o terreno. Vai para a ponte que caiu. Calma, que são. Você não aceitou? Então, são 60 a 120 dias e a gente está fazendo o processo de financiamento. As minhas alunas do Método Realize Sonho, eu tenho um contrato que eu disponibilizo para elas, para ela poder oferecer para o cliente fazer com o vendedor do lote. No contrato tem a cláusula lá, que do prazo tem a cláusula que o cliente só vai começar a construir depois, que o vendedor tiver recebido, tem tudo isso direitinho lá no contrato, tá bom? Ai, gente, eu falo igual uma tagarela, falando, e não consegui responder vocês. Ieda, parabéns pela live, primeira vez que assisto sua live. Você explica muito bem, sucesso pra você. Ieda, obrigada! Muito obrigada, Ieda. Toda segunda e quarta-feira, 8 horas, eu tenho live aqui que chama Reunião de Negócios, onde eu trago estratégias e conteúdos para as Enge poderosas, tá? Ter seu próprio negócio. Daniele, quando vai abrir a próxima turma? Daniele, eu encerrei as inscrições. Sexta-feira eu encerrei as inscrições, a gente tá tendo aulas ao vivo, assim, maravilhosas, eu tô, assim, dando aulas ao vivo, porque eu quero que as minhas meninas, que as minhas alunas tenham resultados, eu falo para elas que eu
O que eu falo? Eu não quero só entregar uma live gravada, uma aula gravada e vocês que se explodam. Eu quero que vocês tenham resultados, tá? Eu quero que vocês consigam conquistar o que eu conquistei, a minha independência profissional e financeira através de financiamento de construção sem precisar investir dinheiro, porque eu enxerguei uma grande oportunidade nesse mercado. E aí eu quis fazer essas aulas gravadas, eu quero fazer, tô fazendo, porque ali elas conseguem entender, eu consigo falar mais, eu consigo expressar melhor e no final da aula tem as dúvidas, tá? Elas conseguem tirar as dúvidas. E aí fica mais fácil do que aquilo gravado, não tem aonde perguntar. A gente tem um grupo no Telegram. No final das aulas, a gente vai fazer um desafio do 0 ao primeiro cliente, onde eu vou segurar na mão delas para obrigar elas a conseguir o primeiro cliente. Eu vou obrigar elas ali a conseguir o primeiro cliente, porque é isso que eu quero. Eu quero que vocês tenham resultados, tá bom? Daniele, manda um direct para mim no meu Instagram, que a gente ainda não tem uma data para a próxima turma, até porque eu tô dando o meu máximo para ajudar elas agora, nesse momento. Mas me manda um direct que eu vou salvar o seu Instagram lá e assim que abrir a nova turma, eu te aviso, tá bom? Tá? Gente, um beijo, como eu falo pra vocês, toda segunda e quarta, 8 horas, eu tô aqui. Quarta-feira eu tô aqui, tá? Beijo, eu espero que vocês tenham gostado mesmo, tá? Fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana abençoada, que a Pai do Céu dê sabedoria, discernimento, pra gente poder resolver, né, todos os BOs que aparecem aí durante a semana. Beijo, fiquem com Deus. Bom dia.